Bom, é com extrema honra, né, que eu recebo o convite de participar desse módulo. Fico muito feliz, porque é um tema que eu tenho me debruçado, e sempre que eu vou falar sobre esse tema, e o Dr. Marcelo Katz está na plateia, eu sempre agradeço, porque foi depois de um curso que eu fiz com ele, eu comecei a estudar esse tema, e agradeço alguns dos slides aqui dessa apresentação, foi ele que me cedeu. E aí, quando eu recebi esse convite sobre dicas sobre uma boa consulta, eu fiquei pensando, eu preciso responder alguma coisa. Será que existe embasamento científico para que nós possamos fazer uma boa consulta? Porque todo o conhecimento científico que a gente tem, esse avanço tecnológico que a gente tem, ele só pode ser realizado e concretizado, quem mexe com investimento fala muito disso, né? Realizar o seu investimento, através da nossa consulta. Não tem outro jeito. E se a nossa consulta não for uma consulta estruturada, adequada, esse paciente ele não vai tomar o medicamento, esse paciente ele não vai seguir as nossas orientações. Deixa eu ver se passa aqui. Passando o mouse. Não possuo conflito de interesses nessa apresentação. Está meio lento aqui. Isso. E quando o paciente chega no nosso consultório e a gente fala, pois não, a gente está dizendo para ele, na verdade, que ele tem todo o tempo do mundo que cabe em 11 segundos. E esse estudo foi um estudo muito interessante de uma colega da Universidade da Flórida, em que ela gravou mais de 100 consultas e ela avaliava quanto tempo o médico permitia que esse paciente se expressasse livremente. E foram 11 segundos. Quando era um especialista, isso podia cair para 6 segundos. Quando era um generalista, ia até 23 segundos. Então, como é que a gente vai poder criar uma conexão com esse paciente, indicar um tratamento, falar que ele tem um problema de saúde, ele vai acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, é importante a gente deixar o paciente falar um pouquinho. Não precisa muito não, 5 minutos, 3 minutos, o paciente já consegue. E aqui, será que a gente está no caminho certo? E o Dr. Morita coloca uma situação preocupante, que a gente, às vezes, a gente tem que falar o óbvio, né? Os medicamentos, eles não funcionam se eles não forem tomados. Olha só. E nos Estados Unidos, que são dados americanos, metade só das prescrições são seguidas. Pacientes com doenças crônicas que precisam fazer um tratamento a longo prazo, na melhor das hipóteses, 50% a 60% de adesão. Isso gera aumento de mortalidade, morbidade, sofrimento e morte prematura. 125 mil óbitos por ano relacionados à má adesão. E olha o custo disso, gente. Eu li umas 2 vezes esse artigo, porque eu achei 300 bilhões de dólares realmente um valor muito alto. E isso passa pela nossa mão, isso passa pela nossa consulta. E está na nossa mão tentar mudar essa situação. E aí, a gente pode aprender com um médico famoso também. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui. Eita. Você consegue colocar? A gente precisa um pouquinho além. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Então, a gente precisa ir um pouquinho além, e isso eu aprendi com o Katz, perguntar qual que é o remédio, qual é a dosagem, como que ele toma, para que a gente possa começar a entender como é que esse paciente funciona. E a gente já tem um embasamento teórico já antigo, desde 1950, o modelo de crença em saúde, ele se debruça sobre o tema para tentar entender qual que é a crença que esse paciente tem sobre a sua saúde. E esse modelo ele se desenvolve, então, desde 1950, ele está sofrendo atualizações, essa é uma publicação antiga, de 84, mas em que ele avalia fatores de percepções individuais, fatores modificadores, que seriam fatores sociais, socioeconômicos, a nossa função de orientar esse paciente, dele ter acesso à informação, e também aquela propensão à ação. Então, o que ele percebeu? Existem pacientes que se colocam mais no papel de prevenção. E para esses pacientes, mostrar a suscetibilidade que ele tem a um agravo de saúde pode ajudar a favorecer a adesão. Se esse paciente se coloca mais no papel de doente, a gente precisa mostrar para ele a severidade dessa doença.
e ele pode ter mais chance de aderir ao tratamento. Mas o que chama mais atenção nesse estudo é mostrar os benefícios do tratamento e por que ele precisa tomar esse medicamento e avaliar principalmente as barreiras ao tratamento. Então, nessa minha aula, se vocês saírem daqui sabendo que eu preciso identificar as barreiras que meu paciente tem ao tratamento, a gente começa a virar esse jogo e começa a ganhar esse jogo que parece que está muito perdido, né? Não está ele agora. E aí, a gente precisa olhar a equipe de saúde. Então, esse estudo é um estudo muito interessante, que ele se debruçou a avaliar o seguinte: olha, eu vou ver esse grupo de saúde que está tratando o paciente e vou traçar algumas estratégias. Vou deixar como está, num grupo. No outro grupo, eu vou disseminar conhecimento médico, congresso, artigo, e no outro eu vou estimular que ele senta com o paciente e tente identificar quais são as barreiras ao tratamento. E o resultado, a estratégia que mostrou mais resultado foi essa ação personalizada, identificar por que não toma um remédio, o problema é horário, o problema é várias pílulas. Então, é tentar realmente entrar na vida do paciente e ele entender que ele faz parte do tratamento. Então, colocar o paciente no centro desse processo e ele entender que ele pode decidir sobre a saúde dele e que nós seremos apoiadores nesse sentido, começa a ser um caminho bom para que a nossa consulta realmente seja uma consulta que faça a diferença na vida desse paciente. E aí é justamente isso. Essa é uma outra publicação, uma revisão sistemática, em que ele coloca isso, que o grupo de saúde, o médico, o especialista, ele tem os conhecimentos técnicos que precisam ser discutidos com o paciente, com o acompanhante do paciente, e que esse paciente ele vai fazer parte do centro decisório. Então, a gente chamar a família, a gente, na hora que for dar um diagnóstico, for colocar uma prescrição, falar com esse paciente sobre quais são os efeitos adversos, qual a melhor horário de tomada, por que ele está tomando, que isso reduz risco cardiovascular. Então, colocando o paciente nesse processo e ele percebendo que ele está decidindo junto com você, a gente tem mais chance de realmente melhorar a adesão. E aí o Serviço de Saúde americano, ele cria essa regra mnemônica, o SHARE, que é facinho da gente lembrar. Então, busque pela participação do paciente. Ajude o seu paciente a comparar o tratamento e as opções de tratamento. Acesse os valores do seu paciente. Você tem que acessar isso, porque se você fala algo que culturalmente, religiosamente não faz sentido para ele, ele não vai seguir. A gente precisa entrar na vida do paciente. E busque com ele uma decisão compartilhada e sempre crie um horizonte de reavaliação com esse paciente para que ele tenha a ideia e tenha a concretude que ele está dentro de um plano de tratamento. Não é volta quando dá, deixa o resultado do exame que se der eu te ligo. Isso não favorece a adesão, porque os pacientes buscam alguém para cuidar, alguém que ele vai estar dentro de um plano de tratamento. E aí, entrando já na questão da consulta, da estrutura da consulta, a gente fez até um evento que a gente até fez uma dinâmica sobre Mindfulness. Então, no consultório, uma dica é, você não esteja com a cabeça cheia, esteja com a cabeça focada, elimine ruídos. Então, pede para a secretária não te incomodar, foque o tempo é curto, a gente sabe que muitos atendem convênio, o tempo é 15, 20 minutos, então foque plenamente nesse paciente. E existem algumas formas de você fazer isso entre uma consulta ou outra, exercícios de respiração, técnicas de mindfulness, que são técnicas de aterramento, em que você relaxa e você foca naquele momento presente. O paciente ele precisa perceber que naquele momento ele é único, mesmo que sejam 11 segundos, né? Não é ideal, mas ele precisa ser único nesse momento. E aí, traçar uma escuta ativa, uma comunicação empática é muito importante. E a gente já começa a ter dados na literatura. Por exemplo, uma meta-análise que mostra que uma comunicação ruim com o profissional de saúde aumenta a chance dele não aderir em 20%. E isso nos Estados Unidos é algo que está ficando tão forte que eles começam a discutir como critério de admissão nas universidades um comportamento empático. Porque se você não olha no olho do seu paciente, se ele não cria uma conexão com você, você acha que ele vai seguir aquilo que você está falando. Muito difícil. Ele vai procurar outro, e a doença vai evoluir, e esse paciente vai ter desfecho, e isso cai no nosso colo. Então, tem universidades que já estão incluindo no currículo formal um treinamento de tratamento empático.
Em relação à anamnese, a gente precisa dar tempo para o paciente. Não adianta, ele está lá, ele precisa falar. Então, a gente precisa permitir que, pelo menos nos primeiros minutos da consulta, ele fale abertamente, você faça perguntas abertas. E se o tempo é curto, então se prepare para a consulta. Hoje a gente tem plataformas de atendimento que você pode criar uma estrutura de consulta para um paciente de um perfil hipertenso, coronaropata, diabético. Então, você pode colocar isso para te ajudar. E cria listas de verificação para ver se você fez todas as perguntas necessárias. Isso ajuda muito a otimizar o tempo da consulta, porque o nosso calo, quando você conversa com os colegas, eu não consigo ter resultado bom porque o tempo da minha consulta é ruim, mas a gente precisa fazer com que essa consulta seja eficaz. Então, uma forma é criar um processo que nos ajude a fazer isso. E aí, priorizar as principais reclamações e simplificar. Esse aqui é uma abordagem Simple, que é de um grupo de endocrinologistas de Israel, em que para pacientes diabéticos, e eles criaram essa regrinha. Então, seja simples na orientação, seja claro e conciso. Inicie com drogas com ação prolongada, de preferência uma vez ao dia. Inicie com terapia combinada, porque você vai reduzir o número de comprimidos. Esse Primary Care Team coloque o paciente dentro do time. Empodere o seu paciente para que ele perceba que ele faz parte do tratamento, ele não é só um receptáculo de remédio, ou ele tem que aceitar de uma maneira passiva tudo aquilo que a gente fala. Estimule mudança do estilo de vida e reavalie esse paciente. Então eu digo que antes do paciente ser aderente ao nosso tratamento, nós precisamos ser aderentes ao nosso paciente. A gente precisa estar comprometido com ele. E aí, para que a gente possa realmente tratar bem, a gente precisa ter um raciocínio rápido. E como é que a gente faz isso? A gente precisa de experiência, de conhecimento e colaboração. Não tem jeito. A gente, médicos com mais tempo de cadeira, tem mais chance de fazer diagnóstico, mas só se ele realmente buscar conhecimento e se ele tiver uma atitude colaborativa. Crie Heart Team. Se você trabalha numa clínica e tem outros profissionais, estimule a realização de encontros de discussão de caso clínico da sua clínica. Isso vai enriquecer a sua prática e o seu paciente ele vai sentir. E fale para ele, olha, o seu caso eu vou discutir na reunião de equipe da nossa clínica. Isso traz confiança para o seu paciente. O exame físico ele é um momento importante. Faça do exame físico um momento importante. Sabe por quê? É nesse momento que o seu paciente vai se sentir individualizado, especial. E eu busquei na literatura dados sobre a efetividade, ou seja, o quanto o exame físico melhora desfecho. A gente não encontra muitos dados porque isso não se avalia nos estudos físicos, no exame físico, não se avalia nos estudos. E esse estudo, ele mostra, então, quais seriam os benefícios da gente fazer um exame físico bem feito. Primeiro, o exame físico custa mais barato do que métodos diagnósticos, e ele pode nos guiar a pedir exames mais adequados. Ele contribui, então, para o raciocínio clínico. Nós aprendemos com o nosso exame físico, e isso confirma o diagnóstico, e muitas vezes, por exemplo, em ciência cardíaca, não precisa de exame para você ver que esse paciente está piorando da ciência cardíaca. Não precisa de ecocardiograma para isso. Ciência cardíaca, o diagnóstico é clínico, então faz parte. Essa custo-efetividade, como eu falei, diminui custo, melhora a acurácia diagnóstica. O paciente se sente seguro e ele tem a percepção de que ele está sendo cuidado. E para quem está estudando e para quem está aprendendo, e a gente tem que ser eternos aprendizes, isso tem um efeito pedagógico tanto para o paciente como para o médico, porque o médico me examinou. Eu tenho uma paciente que chegou no meu consultório e falou, nossa, doutor, eu gostei tanto da sua consulta, sabe por quê? O senhor tem maca. É um luxo maca. Já pensou? Então, por isso, aí a gente vê dados de mortalidade lá em cima, dados de adesão lá embaixo. Testes inapropriados, né? Evitar esse overdiagnosis que leva a um overtreatment e aumenta a mortalidade. A gente tem vários dados na literatura mostrando que isso aumenta a mortalidade. Então, evitar o copia e cole. Quando você for pedir exame, justifique para o seu paciente por que você está pedindo aquele exame e qual o objetivo daquele exame. Porque senão ele não faz, ou vai trazer daqui a um ano, né? E acontece, quase nunca acontece, né? Comunicação clara e concisa, então, no final da consulta, evitando os jargões médicos, tendo sempre uma abordagem empática quando for comunicar notícias ruins, ou que você vai pedir um cateterismo, ou que ele vai precisar fazer uma cirurgia, evitar temas, rasgar o peito, isso amedronta, isso traumatiza o seu paciente. E repetição de informações, como eu aprendi com o CATS, cantar a receita. Estou te fazendo isso, então você vai tomar esse remédio tal hora, isso é por conta disso, porque vai reduzir isso, vai reduzir aquilo. O paciente ele vai se sentir pertencente. E o uso da tecnologia. A gente tem vários dados, isso aqui é um artigo de revisão em pacientes diabéticos, em que ele utilizou
aplicativos móveis para fazer automonitoramento. Esse paciente recebia, então, um feedback da equipe médica, criava-se, então, uma via de duas mãos, e esse paciente ele era educado, empoderado, engajado, e ele mesmo avisava o médico que ele precisava de uma consulta mais precoce. Quando a gente vê hipertensão, a mesma coisa. Esse aqui é um estudo de 150 semanas, em que os pacientes foram estimulados a fazer a medida de pressão e anotar no aplicativo móvel. E o que a gente vê, tanto hipertensão estágio 1 como hipertensão estágio 2, houve uma melhora do controle pressórico e agora na última diretriz de hipertensão da Sociedade Europeia, isso entra como uma recomendação para que se estimule o paciente a utilizar o automonitoramento em casa para que ele possa te ajudar no tratamento. Então, já finalizando, a gente tem que educar e engajar. Se falta conhecimento sobre a saúde, a gente precisa discutir com ele a saúde dele física e mental. Se falta conhecimento sobre o medicamento, fale com ele sobre benefícios claros. Se ele tem discordância com o tratamento, a gente precisa compartilhar decisões e achar alternativas e mais devagar, eventualmente, com alguns pacientes. Se ele tem uma rotina desorganizada, estimule a organização. A gente precisa simplificar e sincronizar, deixar claro o benefício do tratamento ou do diagnóstico que você está pretendendo, sempre avaliar custo e discutir custo com o seu paciente, senão você pode fazer uma prescrição linda, maravilhosa, que ele não vai tomar e a gaveta não toma. E discutir evento adverso, gente. Não podemos ter medo de discutir efeito colateral com os pacientes e sempre evitando a polifarmácia. Então, nós precisamos ser agentes de mudança na vida do nosso paciente. O paciente ele precisa ser diferente depois que ele passa numa consulta com você. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, foi Jung, né, que falou isso, e eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que eu escolhi ser. Então, que nós sempre possamos escolher ser médicos cada vez mais empáticos e perto, precoces e próximos dos nossos pacientes. Era só isso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Ótimo.